Bom, pessoal, voltamos. Vamos continuar o programa, dando a sequência e o esquema do adestramento que a gente definiu nas semanas anteriores, passando a dica, a informação sobre adestramento. Hoje eu quero falar para vocês sobre a questão de socialização. A gente tem visto, não só ultimamente, mas desde sempre praticamente, vários acidentes que ocorrem com crianças e cães agressivos. Às vezes até com adultos, um cachorro mais agressivo, mais dominante, mais poderoso, ele acaba mordendo e atacando um adulto, causando um estrago tremendo. As pessoas têm um hábito, a opinião pública e a mídia tem um hábito de colocar sempre a culpa no cachorro. O cachorro isso, o cachorro aquilo, o assassino, isso e aquilo. Mas a gente tem que lembrar que por trás desse cachorro, normalmente existe um dono, ou existiu um dono, que de certa forma deve ter estimulado o cachorro a fazer aquilo. Por que de certa forma? Se tu não conhece teu cachorro, não sabe como lidar com ele, tu não tem esse conhecimento, tu estimulou. Tu deveria ter adquirido conhecimento e aplicado no teu cachorro para tentar controlar a situação. E como a gente vive numa situação, num país, numa cidade, num estado muito violento, em muitos casos a gente acaba adquirindo um cachorro e colocando a responsabilidade desse cachorro para ser guarda do território, proteger a sua casa, proteger a sua família. Também está sendo estimulada a agressividade nesse cachorro. Se tu adquire um cachorro com potencial de agressividade, um pastor alemão, um Doberman, um Fila brasileiro, um Rottweiler, ele já tem aquela característica de ser mais agressivo, de ser mais dominante, de ser mais territorialista. Então é importante tu ter um cuidado para não estimular o cachorro a ser mais agressivo do que ele já é, que faz parte do padrão da raça, porque a possibilidade de tu perder o controle sobre ele aumenta bastante. Principalmente quando é um cachorro poderoso, um cachorro grande, tu tem uma combinação meio bombástica, às vezes em casa, um cachorro dominante, agressivo, com uma criança. Um cachorro dominante e agressivo com um idoso. Às vezes acontece do homem, a natureza do homem, estimular o cachorro agressivo e falar para as pessoas, até de casa, dizer, eu controlo ele, eu tenho um controle sobre ele, tudo certo. Mas é minha filha, e o meu filho, minha esposa, meu pai, minha mãe, tem o mesmo controle que tu tem? E daí quando tu não estiver em casa, como é que vai ser? Então tu tem que lembrar disso. Eu não quero ele ser um cachorro bobinho, porque daí quando eu precisar dele, como cão de guarda, ele vai ser bobinho. Não, se você em casa criar um vínculo, a sua família, criar um vínculo com o cachorro, criar uma relação de controle, de submissão, onde o cachorro se submete aos membros da família, se submete às regras de como funciona a casa, ele não vai deixar de ser guarda. Pelo contrário, ele vai desempenhar um trabalho de guarda mais eficiente até, porque ele tem uma relação, tem um vínculo de matilha com aquela casa, com aquela família. Então a ideia dele defender aquela família de uma possível ameaça, de um estranho, vai aumentar, porque ele tem respeito, ele gosta daquela família, ele vai querer proteger ela. Agora, se tu estimula o cachorro a ser um cachorro agressivo e tu perde o controle sobre ele, ele não vai só querer controlar o invasor, o estranho, ele vai querer te controlar também, porque é da natureza daquele cachorro. Ele foi estimulado ou desenvolvido a ser assim. Então ele não vai só querer controlar o invasor, vai querer te controlar também. É aí que está o perigo. Então tem que ter bom senso e não estimular um cachorro que já tem um potencial agressivo, de guarda, a ser mais agressivo. Na dúvida, procura um profissional, um adestrador, conversa com um veterinário, tenta evitar aquela coisa de olhar na internet, conversar com alguém, com um amigo. O importante é pegar uma pessoa, um profissional capacitado que já tem uma bagagem, tem uma experiência e vai te contar uma história ou explicar alguma coisa baseado em fatos que já aconteceram. Porque aquele profissional já é adestrador há muito tempo, o veterinário há muitos anos, já ouviu histórias de situações, então ele sabe como te orientar melhor. Tu, de repente, tem um caso ou dois, então é uma base, um parâmetro muito fraco para tu poder colocar um cachorro dentro da tua casa, que ao invés de defender pode causar um problema. O ideal é tu agir de bom senso e buscar uma informação que vai te trazer um benefício, certo? Então pensa assim, antes de tu adquirir um cachorro para colocar ele como guarda da tua casa, observa se a tua casa é bem fechada, se tem cerca, se tem alarme, se tem vigilância, e não coloca toda a responsabilidade da proteção da tua família, da tua casa, no cachorro.
e não estimula ele a ser mais agressivo do que ele já é. Busca um equilíbrio. Se ele é agressivo, o padrão da raça já é agressivo, é dominante, não estimula ele a ser mais, certo? Trabalha a relação de controle, obediência, submissão às pessoas da casa. Lembrando sempre, é claro, que submissão é bem diferente de medo. Medo é uma coisa, submissão é outra. Quando tu bate no teu cachorro, que tu usa algum método, alguma coisa para mostrar medo, para impor medo, e daí ele te dá uma resposta baseada no medo, esse resultado geralmente é perigoso. Porque o momento que ele se sentir ameaçado demais por uma pessoa que ele não tem medo, ele pode se voltar contra ela. Então, por isso que eu sou contra rolinho de jornal, essas coisas, né? Então tu bate lá no cachorro para ensinar ele a fazer alguma coisa. Ou tu só usa o jornal para bater no chão, para assustar ele. É medo. Aí aquela outra pessoa que não faz isso, ele vai utilizar do comportamento dele para dominar aquela pessoa. Porque ele está esperando que ela vá impor a situação ou exigir o comportamento dele usando o medo. Aí ele não faz, ele percebe, esse eu posso dominar, esse eu posso controlar. E respeito é diferente. Por isso que eu insisto aqui no programa para você em casa praticar a liderança. Com um passeio, a situação da comida, trocando a comida por alguma obediência, a imposição do limite, de uma forma respeitosa, não agressiva, para evitar acidentes. E como consequência, isso também evita um monte de abandono, né? A relação de controle. Agora, quando tu bate no teu cachorro, isso cai por terra daí. A questão do comportamento, da obediência, né? Porque ele vai te obedecer, vai se submeter àquilo que tu quer que ele faça através do medo. E é uma coisa ineficiente. Eu canso de fazer isso como profissional, de orientar as pessoas, de corrigir problemas ou traumas no cachorro que ele tem, porque ele não é obediente, ele acaba se tornando um pouco agressivo ou tem um comportamento desequilibrado, porque a pessoa não sabe o que fazer, por isso procura o adestrador, procura o profissional, acaba batendo no cachorro e perde a paciência. Claro, a gente é humano, a gente é passivo de erro, é óbvio, mas tu não pode insistir no erro. Bateu no cachorro uma vez, não fica batendo nele, ameaçando ele para exigir alguma coisa dele. Tu sabe que isso é errado, porque é um animal irracional, ele pode se voltar contra ti, se voltar contra teu filho, contra a tua família. Então esse comportamento não é adequado, principalmente com cães poderosos, não importa a raça, ou agressivos, também não importa. Às vezes pode ser um SRD, um vira-lata grande ou médio, né, que não tem raça nenhuma. Tu não sabe qual é a raça dele, mas ele tem um comportamento agressivo. Tu não sabe o que fazer, não está a fim de gastar com o adestrador, vai lá e bate nele, porque o vizinho lá fez com o jornal e funcionou, vou fazer também. Tu está correndo um risco, tu tem que assumir essa responsabilidade. A gente cansa de ver acidentes que são divulgados na mídia, né? E muitos, a culpa é do dono, por não saber o que fazer ou por agir de forma errada, né? Então, uma responsabilidade por trás do ser irracional, geralmente está um ser inteligente, que é o ser humano. Então, busque a informação e aplique a informação para evitar acidentes. Principalmente você em casa que tem um cachorro poderoso, sabe de alguém que tem um cachorro poderoso, cachorro grande ou que tem um comportamento agressivo, tem que agir com bom senso, né? Na dúvida, procura um adestrador. Nem que tu faça uma aula, 2 aulas, ou conversa com um veterinário para ele te orientar melhor no que tu deve fazer, mas evita de seguir dicas de alguém que não é profissional, porque a possibilidade de tu errar, de causar um problema para ti mesmo é maior. Certo, pessoal? Agora a gente vai para o nosso amigo querido, simpático, o Peludo, né? Sempre com a sua dica. Vai daí, Peludo. Olá, pessoal. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Bom, pessoal, eu queria pedir desculpa pela semana passada. Estava um pouco estressado com a situação do lixo na cidade. Mesmo depois das enchentes, o pessoal continua descartando lixo de forma irresponsável. Isso é muito triste, lamentável. Bom, vamos ao que interessa. Minha dica de hoje está relacionada, como sempre, a comportamento canino. Importante você lembrar sempre que o passeio é interessante para praticar liderança com o seu pet. O momento de alimentação também é o momento de praticar liderança com o seu pet. A questão da liderança hierárquica
para o seu cachorro obedecer, se comportar, não fazer arte. É fundamental. Se você for o chefe dele, ele não vai mexer nas suas coisas, porque você é o chefe dele. Ele tem os seus objetos e você tem os seus objetos. Por isso você deve mostrar com calma que o tapete da casa, o sofá, seu chinelo, seu sapato, não pertence ao cão. Normalmente as pessoas costumam esconder, tirar do alcance do cão esses objetos. O ideal é deixá-los ao alcance do cão e repreendê-lo, mostrando que ele não deve mexer, não deve roer. Evite bater, ok? Não bata no seu pet. Se você fizer isso, eu vou morder a sua bunda. Não faça isso. Eu vou aí na sua casa. Não bata nele. Repreenda-o com firmeza. E quando ele mexer nos objetos que você não quer que ele mexa, forneça outros objetos. Uma garrafa PET, uma bolinha, um osso. Assim, ele vai entendendo. Esse pode, esse não pode. Esse pode, esse não pode. Certo, pessoal? Faça isso com calma. Isso leva tempo. Principalmente em filhotes. Filhotes estão aprendendo a reconhecer as coisas, aprendendo a usar o nariz, usar a audição, usar os olhos, o tato, o paladar. Por isso é importante ter paciência com o seu pet. Forneça os brinquedos e quando ele mexer nos outros objetos, você deve repreendê-lo. Não use o nome dele para repreender. Assim fica mais fácil de ele entender. Certo, pessoal? Era isso. Uma lambida. Até a semana que vem. Tchau. Eu quase caí aqui. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Conto com a participação e audiência de vocês na semana que vem, onde retorna também agora o quadro veterinário. Certo? Até a semana que vem. Mais uma vez, obrigado pela audiência, pela paciência. Um abraço.